Olá, meus amigos e amigas aí da Cula Web Rádio da UniOeste. Prazer falar com vocês. Aqui é o deputado Arilson Chiorato, do PT, que vai falar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo com a educação superior no Brasil e no Paraná. Claro que cabe a gente fazer um recorte do movimento que vem de origem nacional em confronto com a educação pública. Primeiro, a quem interessa agredir o ensino superior. Por que a agressão ao ensino superior? Na minha consideração inicial, porque é onde se forma primeiramente o senso crítico, onde as pessoas evoluem seus pensamentos, consolidam suas ideias e aí discutem mais política. Então é um movimento nacional de se encurtar isso, de se diminuir esse tamanho. Segundo, é o fortalecimento que está tendo no ambiente privado, do ensino superior. Basta ver que a irmã do Paulo Guedes, que é o atual ministro da Economia, é vice-presidente das entidades privadas de educação superior no Brasil. Isso é um movimento pró-mercado, ou seja, o enxugamento da universidade para favorecer o mercado privado. São cortes na ordem aí de 30% dos investimentos aos institutos federais, às universidades federais, que também acabam se refletindo no Estado. E aqui a gente tem que fazer um parênteses. Muita gente fala o termo contingenciamento, outros falam corte. Contingenciamento, ele é temporário. Quando o dinheiro não retorna para a universidade, é corte. E o que a gente está vivendo no Brasil são cortes. No Paraná, também são cortes. Se não chegar no final do ano, esse dinheiro não for devolvido e não conseguir ser aplicado, foi cortado. Esse é o termo que a gente tem que entender. Então existe um pensamento nacional e também aqui no estado do Paraná de diminuição do papel da universidade. E diminuir o papel da universidade é diminuir o papel do desenvolvimento, é diminuir a pesquisa, o ensino e a extensão. E é isso que está em jogo. Aqui no Paraná, eu quero falar com vocês sobre a Lei Geral das Universidades. Mas não só sobre ela, também sobre o PLC 04, que está na Assembleia. Esse PLC diminui a forma do Estado de investir e agir em gasto de pessoal e contratação de pessoas. Ele faz, em suma, com que o Estado invista 10% da sua receita corrente líquida em investimentos, em obras, diminua a tributação. E aí, meus amigos, aumentando o investimento, diminuindo a tributação, só tem um espaço de tirar dinheiro. São as despesas de custeio. Ou seja, salário. Ou seja, carreira. Ou seja, investir em gente. Ou seja, ampliar o serviço do Estado. Por isso, não tem como falar de forma desconsorciada do PLC 04 e da Lei Geral das Universidades. Lei Geral essa que, na nossa modesta opinião, é uma lei que já nasce inconstitucional, pois quem regula esse tema de autonomia da universidade é o artigo 207 da Constituição Federal de 88. Para mim, ela não é uma lei geral das universidades do Paraná, é a lei da fim da autonomia universitária, é a lei da universidade meritocrática, o que a gente não precisa disso. Não tem como fazer isso no Paraná, além de ser um absurdo. Primeira coisa, esse projeto, que ainda não chegou na Assembleia, a gente teve acesso a um esboço, ele não foi debatido previamente com a comunidade acadêmica. E quando eu falo comunidade acadêmica, eu falo aluno, servidor, docente, comunidade envolvida nesse processo. Ele não é um modelo ideal de gestão e há a preocupação de que não seja possível debater esse texto da forma que necessariamente deveria ser feito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse ponto. Segundo, de forma geral, o texto pende à mercantilização do ensino superior, foco na graduação, deixando as outras áreas de lado, além das terceirizações dos serviços básicos e essenciais. Ou seja, vamos virar as universidades do estado do Paraná um bolsão de produção de graduados. Não vamos mais investir em pesquisa científica e extensão, porque lá no meio da lei ela tira essa característica. Então é importante a gente deixar isso bem claro. É um projeto mercantil voltado ao comércio, enquanto as universidades, para quem não sabe, elas são responsáveis pelo desenvolvimento do Paraná. Se o Paraná é um estado de vanguarda econômica, um estado de vanguarda na geração de empregos, parte disso, muito grande, ou aliás, quase tudo isso, se deve às universidades. Não tem como imaginar a região norte, a região de Londrina sem a UEL, a região de Maringá sem a UEM, o norte pioneiro sem a UEMP, o Unicentro em Guarapuava, a UniOeste aí de vocês na região oeste do estado. Não tem como imaginar várias regiões como Paranavaí, Campo Mourão, aqui em Apucarana, União da Vitória e outros sem a Unespar, Paranaguá.
Isso tudo é fruto de um trabalho de pesquisa científica, um trabalho de envolvimento de extensão. É isso que é o papel da universidade. Talvez o governo atual não entenda qual que é o papel da universidade a fundo. Por isso eu estou aqui debatendo com vocês. É um projeto que tem foco na quantidade e não na qualidade. Isso preocupa muito a gente. Porque, aliás, o que vai importar para eles é o número de graduados, mas não a qualidade. E o Paraná não precisa desse modelo, né? Preocupa também o tamanho e a atuação da universidade, pois ele vai ser ameaçado. É um projeto de lei da forma como está, ele cerceia a universidade de avançar, cerceia a universidade do Estado, a universidade tem um papel determinante na evolução do Estado. Então, tudo isso tem que ser considerado. Vamos pegar ela mais a fundo. Nas diretrizes gerais se fala em pós-graduação da presente lei, extensão, mestrado, doutorado e pesquisa. Mas na segunda parte desse projeto, olhem lá vocês, fica clara a gestão da graduação, né? Também tem falta de incentivo às demais áreas de parametrização. Como será valorado? Como será computado? Como será tratado as universidades? Nós não podemos ter uma lei geral para as universidades do Paraná. Aliás, porque elas são diferentes uma da outra. A UEL, a UEM, a UniOeste, a Unicentro, a UEPG em Ponta Grossa, a UEMP e as Unespar espalhadas pelo Estado são diferentes uma da outra, são distintas. Uma tem mais propensão à extensão, outra mais propensão à pesquisa científica, outro mais voltado para a sua economia local, seus problemas locais. Então não tem como fazer uma lei geral para tratar os desiguais de forma igual. Pelo contrário, nós temos que tratar os desiguais de forma desigual para corrigir a distorção. E é isso que essa lei não contempla. Essa lei não faz essa análise. Por isso a gente queria aprofundar com vocês esse debate, né? O artigo 17, parágrafo único, sobre o financiamento das universidades, o cálculo ponderado proposto pela EI 7, aliás, a gente perdeu o estado de Secretaria de Ensino, Tecnologia, né, para se tornar uma superintendência. Terá danos severos à saúde orçamentária das universidades, pelas simulações feitas pela própria Universidade da UEM de Maringá, que foi lá que eu peguei base das informações. Isso representa um retrocesso. A gente luta pela autonomia cada vez maior da universidade. Continuando, artigo 19, primeiro inciso. A relação professor-vaga proposta na nova lei irá estrangular diversos cursos, como filosofia, música, dentro das ciências humanas, e pode afetar igualmente as ciências exatas. O que eu quero dizer para vocês? Vai se valer os cursos que têm mais vocação comercial, o que o mercado exige, o que o mercado pede, né? No artigo 28, logo já em seguida, fala sobre fechamento de cursos que não tenha 50% do total de suas vagas preenchidas. Mais desconsidera a evasão devido à situação econômica, nenhum curso que tenha uma taxa de história de maior evasão. Além disso, alguns cursos possuem demanda e alta complexidade. Só por isso deviam ser fechados? Se a gente for essa análise que o governador tem, nós não vamos formar mais professor. Se a gente acabar com cursos, deixar que cursos que não tenham 50% de preenchimento deixem de existir, a gente vai acabar com o ensino. Por quê? Porque tem cursos que realmente não têm esse preenchimento, mas são essenciais para a vida da universidade e para a vida da educação no Paraná. Se a gente faz com que isso não aconteça, a gente diminui o papel da universidade e vira um bolsão de formadores, de profissionais graduados somente para o mercado. E a gente não pode permitir isso. A gente tem que avançar e debater mais esse assunto. Está muito longe de ser o que a gente precisa para as universidades. A gente sabe do histórico que foi isso, né? A luta que as universidades têm. A gente sabe a história como foi a questão do Meta 4 e tantas outras coisas que quiseram colocar de goela abaixo na Universidade Paranaense. Aliás, o Paraná é o estado que possui a segunda maior rede de universidades espalhada do estado, perto só para São Paulo. Aqui no Paraná, a cada 100 quilômetros, a gente tem um campus universitário público, estadual e gratuito. E é isso que a gente tem que manter. Também, gente, a população hoje de acadêmicos que frequentam a universidade, mais de 50% no Paraná são da classe D e I, são as pessoas mais pobres. Quando a gente pende por esse modelo mercantil, a gente vai excluir aqueles que mais precisam de desenvolvimento
de ter acesso à educação, que é a base para o desenvolvimento. Gente, a educação conta a nossa história, conta o nosso passado, escreve o nosso presente e projeta o nosso futuro. Ao implementar essa lei geral das universidades, junto com o PLC 04, a gente enxuga tudo isso e faz um conto, cria uma única versão, mas essa versão não é positiva para a universidade. Seguindo o debate, pelo texto atual, as universidades como a UEL, como a UEM e outras que têm mais produção científica serão prejudicadas no cômputo, pois ela vai valorizar a graduação, vai investir mais em graduação e vai investir menos. A gente vai enxugar uma coisa que é muito importante para o desenvolvimento do Brasil, a produção científica. Aliás, produção científica no Brasil, 95% do que é produzido é público. As universidades privadas, por exemplo, não têm o mesmo ritmo de produção científica. Todas elas juntas no Brasil produzem 5%. E aí que é a nossa importância, a nossa luta. E eu me pergunto ao governador, que diz que vai fazer um estado, um Paraná de inovação. O senhor vai investir em inovação acabando com a pesquisa e produção científica? Como que é possível isso? Como que é contraditório isso? Inovação vem exatamente da pesquisa, do aprofundamento. É por aí que a gente tem que avançar. A tua proposta de um Paraná inovador é boa, mas desde que a universidade esteja presente e desenvolvendo, pois ninguém conhece tanto o estado como esses campos espalhados por todo o Paraná. Por isso o nosso debate. Mais ainda, gente, simulações de terceirização de serviços como zeladoria, vigilância, como propõe o texto, mostram elevação de custo para as universidades, porque a gente vai ter incluso nesses cômputos também a questão previdenciária da terceirização de serviços. A gente não pode acertar isso. Por fim, e também não menos importantes, eu quero falar com vocês sobre o ressarcimento de pequenos valores, RPVs. Hoje a gente tem lá uma lei que limita a 18 mil esse encontro, esse pagamento de ressarcimento. Quando passa 18 mil, ele vira precatório e vai para o Estado. O Estado tem na lei um percentual de 2% do seu orçamento, de sua receita corrente líquida, para gastar com precatório. Nas universidades, não existe uma lei. Um exemplo, a Universidade Estadual de Londrina, o ano passado, de 19 milhões de receita própria, tirando a receita vinda das prestações de serviços de saúde, teve 8 milhões gastos com o ressarcimento de pequenos valores. Ou seja, isso também tem que ser revisto. A gente também tem que trabalhar contra a DREM, desvinculação de receitas de estados e municípios, que absolve das universidades, retém valores. Aqui em Apucarana, essa retenção de valores está provocando estragos imensos. A gente tem dificuldade de pagar despesas de custeio no Unespar, a gente está com problemas básicos. O restaurante universitário subiu a sua refeição de R$ 5 para R$ 8,15 por conta da falta de subsídio. Na UEM, em Maringá, o LEPAC, que é o laboratório que presta serviço para mais de 100 cidades, está tendo diminuição do seu serviço, porque todo o exame vendido ao setor privado, ao público, né, a área pública das prefeituras em volta, há uma retenção de 30% por parte do governo. A taxa do vestibular de inscrição, eles estão pegando também 30%. Então, o exame do LEPAC, por exemplo, que custa R$ 100 vendido, e a universidade tinha R$ 10 de lucro, ou seja, custava na essência 90, quando esse serviço é feito, existe uma retenção de 30. Para a universidade sobra 70. Ou seja, todo o exame emitido pela universidade tem um prejuízo de R$ 20. Esse modelo está errado. Esse modelo de DREM aqui no Paraná está errado. A gente precisa rever isso. E para isso eu estou aqui para debater com vocês, deixar o nosso mandato à disposição. E se você quiser falar com a gente, segue a gente aí nas redes sociais, Arilson Chorato pelo Facebook. Pelo WhatsApp é 43-DDD 99959-1300. Juntos, pelo ensino superior, pela educação de qualidade e pela vida das universidades. Universidade pública e gratuita, eu estou junto.